Existe um tipo de dor que não faz barulho, não aparece no rosto o tempo todo, mas consome por dentro de um jeito que ninguém consegue explicar. É aquela sensação de estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir completamente sozinho. É o coração pesado, apertado, como se algo tivesse quebrado por dentro e você não soubesse como consertar. Talvez você tenha tentado seguir em frente, fingir que está tudo bem, ocupar a mente, distrair o coração. Mas quando o silêncio chega, tudo volta. Os pensamentos, as lembranças, as palavras que ficaram presas, aquilo que você queria ter dito e não disse. E nesse momento, parece que a dor fala mais alto do que qualquer voz ao seu redor. E a ansiedade começa a crescer. Ela entra devagar, mas toma conta de tudo. O peito aperta, a respiração muda, a mente não para. Você tenta encontrar respostas, tenta entender o porquê de tudo isso estar acontecendo. Mas quanto mais pensa, mais se perde. Agora para por um instante e pensa comigo. Quantas vezes você tentou carregar tudo isso sozinho? Quantas vezes você guardou lágrimas para ninguém perceber? Quantas vezes você sorriu por fora enquanto estava quebrado por dentro? Existe algo que você precisa entender hoje. Deus não ignora esse silêncio. Deus não passa por cima dessa dor como se ela não existisse. Ele vê, Ele conhece, Ele sente cada pedaço disso que está dentro de você agora. E talvez você tenha chegado até aqui sem nem saber exatamente o motivo, mas não é coincidência. Existe um propósito nesse momento. Existe algo que Deus quer fazer dentro de você hoje. Respira fundo agora. Não precisa ter pressa, não precisa fingir força, só fica aqui por mais um pouco, porque o que está prestes a acontecer pode tocar o seu coração de um jeito que você não sentia há muito tempo. A dor que você esconde de todos. Tem coisas dentro de você que ninguém sabe. Nem quem está mais perto, nem quem convive com você todos os dias. Existe uma parte da sua história que você aprendeu a esconder. Não porque quis, mas porque sentiu que ninguém entenderia. E com o tempo, você foi se acostumando a guardar tudo isso em silêncio. São pensamentos que voltam sem avisar. São lembranças que ainda machucam. São palavras que ficaram presas na garganta. E por fora, você segue, vive, responde, conversa, até ri às vezes. Mas por dentro existe um peso constante, como se algo estivesse sempre pressionando o seu coração. E sabe o que mais cansa? É ter que parecer forte o tempo todo. É sentir que não pode desabar, que não pode demonstrar fraqueza, que precisa dar conta de tudo. Só que essa força forçada vai te desgastando, vai te esgotando aos poucos, até chegar um ponto em que você não sabe mais como continuar. Talvez você já tenha se perguntado em silêncio: até quando eu vou aguentar isso? Até quando eu vou carregar tudo sozinho? E essa pergunta fica ecoando dentro de você, sem resposta, aumentando ainda mais a ansiedade. Mas existe algo que você precisa ouvir agora com clareza. Aquilo que você esconde das pessoas, Deus já conhece completamente. Cada pensamento, cada dor, cada lágrima que você segurou, nada passou despercebido. Você não precisa explicar para Ele. Você não precisa fingir diante dele, porque Deus não se conecta com a imagem que você mostra para o mundo. Ele se conecta com a verdade que existe dentro de você. E é exatamente nesse lugar escondido, onde ninguém entra, que Ele começa a agir. O momento em que tudo desmoronou. Teve um momento em que algo mudou dentro de você. Talvez ninguém tenha percebido, talvez tenha acontecido de forma silenciosa. Mas você sabe exatamente quando tudo começou a desmoronar. Foi uma palavra que te feriu, uma perda inesperada, uma decepção que você não viu chegar, algo que atingiu direto o seu coração. Desde aquele instante, nada parece mais igual. A forma de pensar mudou, o jeito de sentir mudou, até a forma de confiar nas pessoas ficou diferente.
É como se uma parte sua tivesse ficado presa naquele momento, tentando entender o que aconteceu, tentando juntar pedaços que parecem não se encaixar mais. E o mais difícil é que, mesmo tentando seguir em frente, essa memória ainda te puxa para trás. Às vezes, vem do nada, em um pensamento, em uma lembrança, em um detalhe que ninguém mais percebe. E quando isso acontece, a dor volta com a mesma intensidade, como se tudo estivesse acontecendo outra vez. Você tenta ser forte, tenta ignorar, tenta ocupar a mente, mas no fundo existe uma pergunta que ainda não foi respondida. Por que isso aconteceu comigo? E essa pergunta não é só racional, ela é emocional. Ela vem carregada de sentimento, de frustração, de tristeza. Mas presta atenção nisso agora. Deus não estava ausente naquele momento. Mesmo quando tudo parecia fora de controle, mesmo quando você se sentiu perdido, Ele estava lá. Ele viu o que você sentiu. Ele viu o impacto que isso causou dentro de você. E mais do que ver, Ele entende. Ele não minimiza essa dor. Ele não ignora o que você passou. Pelo contrário, ele entra exatamente nesse ponto quebrado da sua história para começar algo novo, mesmo que você ainda não consiga enxergar. O que desmoronou em você não é o fim da sua história. Pode ser o começo de uma restauração que você nunca imaginou. Por que a ansiedade fala mais alto à noite? Existe um momento do dia em que tudo fica mais intenso. Quando o barulho do mundo diminui, quando as distrações acabam, quando você finalmente para. É aí que a ansiedade começa a falar mais alto. À noite, quando você deita, parece que a mente desperta de um jeito diferente. Pensamentos começam a surgir um atrás do outro, sem controle. Você tenta relaxar, tenta dormir, mas algo dentro de você não deixa. O coração acelera, o peito aperta, a respiração muda e, de repente, você está ali, no escuro, lutando contra pensamentos que parecem maiores do que você. Pensamentos sobre o que aconteceu, sobre o que pode acontecer, sobre tudo aquilo que você não conseguiu resolver. E quanto mais você tenta silenciar a mente, mais ela insiste em falar. É como se existisse uma voz interna, lembrando das suas dores, das suas inseguranças, das suas preocupações. E isso cansa. Cansa porque você só queria um pouco de paz, só queria descansar de verdade. Talvez você já tenha passado noites assim, olhando para o teto, sentindo o tempo passar e a mente não parar. E no fundo, existe um medo silencioso. Medo de continuar assim, medo de não conseguir sair desse ciclo, medo de perder o controle. Mas existe algo que você precisa entender agora. A ansiedade não define quem você é. Ela é uma resposta, não uma sentença. E mais do que isso, ela não é maior do que a presença de Deus. Quando tudo fica em silêncio e a ansiedade começa a falar, existe uma voz mais forte que você ainda pode ouvir. A voz de Deus não traz confusão, não traz medo, não traz desespero. Ela traz paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que começa dentro de você. E é exatamente nesse momento, no silêncio da noite, que Deus se aproxima ainda mais. Não para te cobrar, não para te julgar, mas para te acalmar. Deus vê o que ninguém consegue enxergar. Existe uma parte da sua dor que nunca foi explicada em palavras. Uma parte que nem você mesmo consegue descrever direito. É profunda, silenciosa, escondida até dos olhares mais atentos. As pessoas veem o que você mostra, mas não conseguem enxergar o que realmente está acontecendo dentro de você. E talvez isso tenha te feito sentir invisível em alguns momentos. Como se ninguém percebesse o quanto você está lutando por dentro. Como se sua dor não fosse importante o suficiente para ser notada. E isso machuca ainda mais. Porque além de carregar o peso, você ainda sente que está sozinho nele. Mas existe uma verdade que muda tudo quando você entende de verdade.
Deus não olha para você da mesma forma que as pessoas olham. Ele não se limita ao que é visível. Ele vê o que está escondido. Ele conhece cada detalhe do que você sente, mesmo aquilo que você nunca contou para ninguém. Ele vê o esforço que você faz para continuar. Ele vê as noites mal dormidas, os pensamentos que você tenta controlar, as lágrimas que você segurou para não demonstrar fraqueza. Ele vê o que ninguém aplaudiu, o que ninguém reconheceu, o que ninguém percebeu. E mais do que ver, ele se importa. Não de uma forma distante, mas de uma forma presente. Deus não está observando de longe, ele está perto. Mais perto do que você imagina, no meio da sua confusão, no meio da sua dor, no meio da sua ansiedade, ele permanece ali. Talvez você tenha sentido que Deus estava em silêncio, mas o silêncio dele não significa ausência. Muitas vezes é nesse silêncio que ele começa a agir de dentro para fora, tocando áreas que ninguém consegue alcançar. E se ele vê tudo isso, então existe um propósito maior acontecendo, mesmo que agora você não consiga entender. O Salmo 91 como refúgio para a alma ferida. Existe um lugar onde a dor não domina, onde a ansiedade não tem a última palavra, onde o coração encontra descanso de verdade. Esse lugar não é físico, não depende das circunstâncias, não depende das pessoas ao seu redor. Esse lugar é a presença de Deus. E é exatamente isso que o Salmo 91 revela. Não como um texto distante, mas como um refúgio real para quem está cansado, ferido, sobrecarregado. Quando tudo parece instável, quando tudo parece inseguro, esse salmo aponta para uma verdade firme. Existe proteção, existe cuidado, existe abrigo. Talvez você já tenha ouvido esse salmo antes, mas hoje não é só sobre ouvir, é sobre viver isso, é sobre permitir que cada palavra toque exatamente onde você mais precisa, porque o Salmo 91 não fala apenas de livramentos externos, ele fala de algo mais profundo. Ele fala de uma segurança que começa dentro de você. Quando ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, isso não é apenas uma promessa bonita, é um convite. Um convite para sair do controle, sair da tentativa de resolver tudo sozinho e entrar em um lugar onde Deus assume o cuidado. E nesse lugar, a ansiedade começa a perder força, o medo começa a diminuir. Não porque tudo ao seu redor mudou de repente, mas porque algo dentro de você começa a ser transformado. O Salmo 91 não anula a dor instantaneamente, mas ele te sustenta enquanto Deus trabalha na restauração. Ele te envolve, te protege, te fortalece de dentro para fora. E talvez seja exatamente isso que você precisa hoje. Não de mais respostas, não de mais explicações, mas de um refúgio onde você possa simplesmente descansar. A oração que não é apenas palavras. Existe uma diferença entre falar e se conectar, entre repetir palavras e realmente se abrir. Muitas vezes você já tentou orar, já tentou falar com Deus, mas parecia que nada mudava. Como se as palavras subissem e voltassem vazias, como se não alcançassem o lugar onde você realmente precisava de resposta. Mas a oração que você está prestes a viver agora não é sobre palavras bonitas ou frases prontas. Não é sobre fazer tudo certo, nem sobre saber exatamente o que dizer. É sobre verdade, é sobre se apresentar diante de Deus do jeito que você está, sem esconder nada. Porque Deus não responde à perfeição, Ele responde à sinceridade. Ele não se move por discursos elaborados, ele se move quando encontra um coração aberto. E talvez o que você nunca tentou foi exatamente isso. Parar de tentar controlar até a oração e simplesmente se entregar. Essa oração não é uma fórmula, não é um ritual vazio. É um encontro, um momento em que você deixa de lutar sozinho e permite que Deus entre naquilo que você não conseguiu resolver.
É quando você para de carregar o peso e começa a dividir com ele. E no momento em que essa entrega acontece, algo muda. Talvez não seja visível na hora, talvez não seja imediato como você espera, mas dentro de você um processo começa. Um processo de cura, de alívio, de reorganização emocional e espiritual. A oração verdadeira não começa na boca, ela começa no coração. E quando o coração se abre de verdade, Deus responde de uma forma que vai além do que você consegue explicar. É isso que está sendo preparado agora. Não apenas palavras, mas um encontro que pode transformar o que você está sentindo por dentro, preparando o coração para receber a paz. Antes de qualquer mudança acontecer, existe um passo que quase ninguém percebe. Não é sobre fazer mais esforço, nem sobre tentar controlar o que você sente. É sobre parar. Parar de lutar por um instante e permitir que algo diferente aconteça dentro de você. Porque enquanto você tenta segurar tudo sozinho, o coração permanece fechado, tenso, em alerta. E nesse estado, a paz não consegue entrar completamente. Não porque Deus não queira agir, mas porque existe uma resistência silenciosa que te mantém preso no mesmo ciclo. Agora presta atenção nisso. Você não precisa entender tudo para começar a sentir paz. Você não precisa resolver tudo para descansar. O que você precisa é se permitir soltar, mesmo que seja aos poucos. Respira fundo agora, com calma. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. Não tenta fugir do que você está sentindo. Apenas reconhece. A dor existe, a ansiedade existe, mas elas não são maiores do que aquilo que Deus pode fazer dentro de você. Talvez você esteja acostumado a viver em um estado constante de preocupação, como se estivesse sempre esperando algo dar errado. E isso cria um padrão, uma tensão contínua. Mas agora é o momento de quebrar isso. A paz de Deus não invade, ela é recebida. E receber exige uma decisão. A decisão de parar de se fechar, de parar de se defender, de parar de tentar controlar cada detalhe. Deus não precisa que você esteja forte agora. Ele precisa que você esteja disponível. Disponível para sentir, disponível para confiar, disponível para deixar Ele agir. E enquanto você se abre, mesmo que de forma simples, algo começa a se ajustar dentro de você. A mente desacelera. O coração começa a aliviar. E um espaço é criado. Um espaço onde a presença de Deus pode entrar de forma real. É nesse espaço que a transformação começa, entregando o peso que você não aguenta mais. Existe um limite para o quanto o coração humano consegue suportar. E talvez você já tenha ultrapassado esse limite faz tempo. Só que, ao invés de parar, você continuou. Continuou tentando dar conta, tentando segurar, tentando manter tudo de pé, mesmo sentindo que por dentro já não tinha mais força. Você se acostumou a carregar esse peso como se fosse sua responsabilidade, como se fosse você contra tudo, contra a dor, contra os pensamentos, contra o medo do que pode acontecer. E isso foi te cansando, te desgastando, te esvaziando aos poucos. Agora pensa comigo. Por que você ainda está tentando carregar algo que já te machucou tanto? Por que você insiste em segurar aquilo que já provou que é pesado demais para você? Deus nunca te pediu para carregar isso sozinho. Pelo contrário, Ele sempre deixou claro que existe um momento em que você precisa soltar. Não como sinal de fraqueza, mas como sinal de confiança. Entregar não é desistir da sua vida. Entregar é parar de tentar controlar aquilo que você não consegue. É reconhecer que existe algo maior, alguém maior, que pode cuidar disso melhor do que você. Agora, nesse momento, não precisa de palavras difíceis. Só reconhece dentro de você o que está pesando. Nomeia essa dor, essa preocupação, esse medo que não te deixa em paz. E então, decide soltar,
mesmo que seja difícil, mesmo que pareça estranho no começo. Apenas solta. Deus recebe aquilo que você entrega de verdade, e quando isso acontece, o peso começa a sair de você. Não porque o problema desapareceu instantaneamente, mas porque você não está mais carregando sozinho. E isso muda tudo. Quando Deus começa a restaurar por dentro, existe um momento que quase ninguém percebe, mas ele muda tudo. É quando Deus começa a agir dentro de você, mesmo antes de qualquer mudança acontecer por fora. E isso é difícil de entender, porque você foi acostumado a procurar sinais visíveis, respostas rápidas, soluções imediatas. Mas a forma como Deus trabalha não segue essa lógica. Ele começa onde ninguém vê. Ele toca primeiro o interior, organiza aquilo que está bagunçado por dentro, fortalece áreas que estavam quebradas, e só depois isso começa a refletir na sua vida externa. Talvez você ainda esteja no mesmo lugar, com as mesmas situações ao redor, mas algo dentro de você já não reage da mesma forma. Aquilo que antes te abalava completamente agora começa a perder força. Os pensamentos ainda vêm, mas já não dominam como antes. A dor ainda existe, mas já não controla você. Isso é restauração acontecendo. Não é barulhenta, não é imediata, mas é profunda. É como se Deus estivesse reconstruindo você por dentro, parte por parte, com calma, com cuidado, com propósito. E sabe o que mais muda nesse processo? A sua percepção. Você começa a enxergar de outra forma. Começa a entender que nem tudo que aconteceu foi para te destruir. Algumas coisas vieram para te fortalecer, para te preparar, para te posicionar em algo maior. Mesmo sem perceber completamente, você está sendo sustentado. Existe uma força que não vem de você. Existe uma paz que não depende do que está acontecendo ao seu redor. Deus está restaurando você de dentro para fora. E quando esse processo avança, nada consegue te quebrar da mesma forma novamente. A presença que acalma a mente inquieta. Existe algo que a mente cansada procura sem saber explicar. Não é apenas silêncio, não é apenas descanso físico. É uma paz que alcance o pensamento, que interrompa esse fluxo constante que nunca para. Porque o problema não é só o que você sente, é o que você pensa o tempo todo. A mente inquieta cria cenários, revive situações, antecipa problemas que ainda nem aconteceram. E você tenta controlar isso, tenta mudar o foco, tenta se distrair, mas sempre volta. Como se existisse um ciclo que não se quebra. Mas existe uma presença que não entra nesse ciclo. Ela não alimenta a ansiedade, ela não fortalece o medo, ela silencia, não com força, não com pressão, mas com paz. A presença de Deus não discute com os seus pensamentos. Ela ocupa o espaço deles. E quando isso acontece, algo começa a desacelerar. Você percebe que não precisa responder a cada pensamento que surge. Não precisa acreditar em tudo que passa pela sua mente. Existe um lugar mais profundo, onde a paz começa a dominar. Talvez você nunca tenha experimentado isso de forma consciente. Talvez sempre tenha tentado resolver tudo no nível da mente, quando na verdade a solução começa no espírito. Agora, nesse momento, não tenta controlar o que você está pensando. Apenas permite que a presença de Deus seja maior do que isso. A paz não vem quando tudo faz sentido. Ela vem quando você se conecta com aquele que está acima de tudo. E quando essa presença se torna real dentro de você, a mente que antes estava inquieta começa a encontrar descanso, curando feridas que ninguém tocou. Existem feridas que nunca foram tratadas. Não porque você quis ignorar, mas porque ninguém chegou perto o suficiente para entender. Foram momentos que passaram, situações que ficaram para trás, mas deixaram marcas profundas que ainda estão aí, silenciosas, influenciando tudo o que você sente hoje. Talvez você tenha aprendido a conviver com isso, a ignorar, a seguir em frente, a fingir que não dói mais. Mas no fundo, você sabe.
Ainda existe algo ali, algo que não foi resolvido, algo que ainda precisa de cura. E o mais difícil é que essas feridas não são visíveis, não têm curativo, não têm diagnóstico claro. Elas aparecem em forma de insegurança, de medo de confiar novamente, de ansiedade sem motivo aparente, de reações que você mesmo não entende. Mas existe algo poderoso acontecendo agora. Deus não toca apenas aquilo que você mostra, Ele alcança aquilo que você nem sabe explicar. Ele entra nesses lugares esquecidos, nessas memórias que você evitou, nesses sentimentos que você enterrou. E quando Ele toca, não é para expor, não é para ferir mais, é para curar de verdade. A cura que vem de Deus não é superficial. Ela não mascara a dor, ela resolve a raiz. Ela reorganiza o que foi quebrado, traz sentido para o que parecia perdido e restaura aquilo que você achava que nunca mais voltaria ao normal. Talvez você não consiga identificar todas as suas feridas, mas Deus consegue. E mais do que isso, Ele sabe exatamente como tratar cada uma delas. E enquanto você permanece aqui, aberto, disposto, permitindo, essa cura começa a acontecer, mesmo que você ainda não perceba completamente. O poder de confiar mesmo sem entender. Existe um ponto na caminhada em que as respostas não chegam. Você pergunta, você tenta entender, você busca sentido, mas tudo continua em silêncio. E é exatamente aí que nasce o maior desafio. Confiar quando não faz sentido. Porque é fácil acreditar quando tudo está claro, quando tudo está dando certo, quando você consegue ver o caminho. Mas quando tudo parece confuso, quando nada se encaixa, quando a dor ainda está presente, confiar se torna uma escolha, não um sentimento. Talvez você tenha tentado entender cada detalhe do que aconteceu. Talvez tenha buscado uma explicação lógica para a dor, para a perda, para aquilo que quebrou dentro de você. Mas nem tudo será explicado agora. Nem tudo será revelado no tempo que você espera. E isso não significa que Deus não está agindo. Confiar mesmo sem entender é reconhecer que existe um plano maior, mesmo quando você não consegue enxergar. É decidir permanecer, mesmo sem ter todas as respostas. É soltar a necessidade de controle e aceitar que Deus enxerga além do que você vê. Isso não anula a dor, não apaga o que você sente, mas muda a forma como você atravessa isso. Ao invés de se perder nos questionamentos, você se apoia na certeza de que não está sozinho. Deus não exige que você compreenda tudo. Ele convida você a confiar. E quando essa confiança começa a nascer, mesmo que pequena, algo muda dentro de você. A ansiedade perde espaço, o medo diminui, e uma força diferente começa a sustentar você. Não é sobre entender tudo. É sobre saber em quem você pode descansar, mesmo quando tudo parece incerto. O recomeço que nasce no meio da dor. Existe uma ideia que pode estar te travando sem você perceber. A ideia de que só dá para recomeçar quando tudo estiver bem, quando a dor passar, quando a vida voltar ao normal. Mas a verdade é outra. O recomeço não vem depois da dor. Ele nasce no meio dela. Enquanto você ainda está lidando com tudo isso, enquanto ainda sente o peso, enquanto ainda tenta entender o que aconteceu, algo novo já pode começar dentro de você. Não porque a dor acabou, mas porque Deus não depende do cenário perfeito para agir. Talvez você esteja esperando um sinal claro, algo externo que diga que é hora de seguir em frente. Mas o verdadeiro sinal começa dentro. É uma decisão silenciosa. A decisão de não permanecer no mesmo lugar emocional, de não deixar que aquilo que te feriu defina quem você é daqui para frente. Recomeçar não significa esquecer. Não significa fingir que não aconteceu. Significa dar um novo significado. Significa permitir que aquilo que te quebrou também te fortaleça. E isso não acontece de uma vez. É um processo. Pequenas escolhas, pequenas mudanças internas, pequenos passos que, somados, criam uma nova direção.
Deus não está esperando você se curar completamente para então começar algo novo. Ele começa agora, no meio da sua dor, no meio da sua confusão, no meio da sua fraqueza. E enquanto você continua, mesmo sem ter todas as respostas, você percebe algo diferente. Uma força que não estava ali antes. Uma clareza que começa a surgir. Uma sensação de que mesmo com tudo, você ainda pode seguir. O recomeço já começou. Mesmo que você ainda não tenha percebido completamente. A certeza de que você não está sozinho. Existe uma sensação que machuca tanto quanto a própria dor. A sensação de estar sozinho nisso tudo. De enfrentar pensamentos, emoções e lutas internas sem ter com quem dividir de verdade. Mesmo cercado de pessoas, existe um vazio que ninguém consegue preencher. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela impressão de que ninguém entende completamente o que você está passando. Que por mais que tentem ajudar, existe uma parte sua que permanece isolada, distante, inacessível. E é nesse lugar que a mente começa a criar mentiras, dizendo que você está por conta própria, que precisa ser forte sozinho, que ninguém vai aparecer para te sustentar. Mas existe uma verdade que não muda, independente do que você sente. Você não está sozinho. Deus não está distante, não está indiferente, não está esperando você melhorar para se aproximar. Ele já está aí, presente no meio da sua dor, presente no meio dos seus pensamentos, presente até nos momentos em que você achou que ele tinha se afastado. A presença de Deus não depende do que você sente, depende de quem Ele é. E mesmo quando tudo parece vazio, mesmo quando a ansiedade fala alto, mesmo quando o coração aperta, Ele permanece. Talvez você não consiga ver, talvez não consiga sentir o tempo todo, mas isso não muda a realidade. Existe alguém sustentando você agora. Existe alguém que não te abandona, que não se cansa, que não se afasta. E quando você começa a perceber isso, algo muda dentro de você. A solidão perde força, o peso diminui e surge uma certeza diferente. A certeza de que você não precisa enfrentar isso sozinho. Hoje Deus está tocando o seu coração. Existe um momento em que tudo deixa de ser apenas palavras e começa a se tornar real. E esse momento é agora. Não é sobre o que você ouviu até aqui, é sobre o que você está sentindo dentro de você neste instante. Algo já começou a mudar. Talvez de forma leve, talvez de forma quase imperceptível, mas existe um movimento acontecendo no seu interior. Uma sensação diferente, uma pausa na mente, um pequeno alívio no coração. Isso não é acaso. Deus está tocando você agora. Não de forma distante, não de forma simbólica, mas de forma real. Ele está entrando exatamente onde você mais precisava. Naquela área que estava fechada, naquela dor que você tentou esconder, naquele pensamento que não te dava paz. E você não precisa entender tudo para receber isso. Você só precisa permitir. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, sem expectativa, sem acreditar que algo poderia mudar. Mas olha o que está acontecendo. Você permaneceu. Você ouviu. Você abriu espaço. E quando existe espaço, Deus age. Agora não volta atrás. Não fecha o coração de novo. Não ignora esse momento. Isso pode ser o começo de uma transformação que você esperou por muito tempo. A dor não vai ter a última palavra. A ansiedade não vai dominar você. O que está sendo iniciado agora é mais forte do que tudo isso. Deus está começando algo novo na sua vida hoje. Hoje, Deus está tocando o seu coração. Agora não é mais sobre entender, é sobre reconhecer. Depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que você sentiu até aqui, existe uma verdade que não pode ser ignorada. Deus alcançou você. Talvez não da forma que você imaginava. Talvez não com respostas imediatas para tudo, mas Ele entrou exatamente onde você precisava. No seu interior, no seu coração,
no lugar onde a dor estava mais intensa. E quando Deus toca, algo muda de verdade. Não é apenas emoção, não é apenas um momento. É um início, um marco, um ponto onde aquilo que estava quebrado começa a ser restaurado. Você não é mais o mesmo de alguns minutos atrás. Pode parecer sutil, pode parecer pequeno, mas existe uma diferença. Existe uma nova direção sendo formada dentro de você. Uma nova forma de sentir, de pensar, de reagir. A ansiedade não tem mais o mesmo controle. A dor não tem mais o mesmo peso, porque agora existe algo maior ocupando esse espaço, a presença de Deus. E isso precisa continuar. Não deixa esse momento parar aqui. Leva isso com você. Quando os pensamentos voltarem, lembra desse momento. Quando a dor tentar falar mais alto, lembra do que você sentiu agora. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Existe continuidade, existe processo, existe restauração acontecendo. E o mais importante, você não está mais tentando sozinho. Hoje marcou o início de algo novo. E aquilo que Deus começa, Ele sustenta. Se você chegou até aqui, é porque já está dentro desse processo. E nada do que começou hoje será em vão.